A partir de agora, você assiste Verdade e Vida. Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. Há momentos em que as circunstâncias fogem do nosso controle. Há momentos em que nós somos empurrados para o miolo de uma crise, para o centro de uma tempestade convulsiva. Nestas horas, somos levados até mesmo a pensar que nós estamos sozinhos, desamparados e totalmente fora de controle. Eu quero lhe dizer que nestas horas que você perde o controle e as rédeas não estão mais nas suas mãos, que Jesus continua rigorosamente no controle da situação. O tema de hoje é: não desanime, Jesus está no controle. E eu quero convidar você e a sua família para assistirem o programa de hoje, porque Deus tem algo muito especial para o seu coração, para a sua vida. Verdade e Vida. Uma palavra de esperança para um mundo em crise. É com alegria que temos hoje a presença, no Verdade e Vida, do Dr. Paul Freston, professor colaborador da pós-graduação em Sociologia da Universidade Federal de São Carlos e pesquisador do Instituto dos Estudos da Religião da Universidade Baylor, nos Estados Unidos. Seja bem-vindo, meu amigo Paul Freston. Muito obrigado. Paul, nós nos acostumamos muito com a ABU, né? Discutir as questões não somente nacionais, mas do mundo inteiro, que a ABU é uma instituição internacional, e hoje nós estamos diante da eleição dos Estados Unidos. E as pessoas dizem: o que é que eu tenho a ver com isso, né? E você, como sociólogo, como você vê hoje as eleições hoje dos Estados Unidos, onde os republicanos contra os democratas estão se degladiando para os republicanos para assumirem mais uma vez continuarem no poder, os democratas para voltarem ao poder. Como é que você vê isso enquanto sociólogo? A primeira eleição americana que eu presenciei foi em 2004, e a diferença entre o ambiente em 2004 e hoje é enorme, né? Que na época Bush estava se reelegendo e tinha todo um prestígio, né, em termos da guerra do Iraque e tudo mais. Agora o ambiente é totalmente diferente. O prestígio dele está lá embaixo, ele tem um dos índices de aprovação mais baixos da história de qualquer presidente, e vai ser muito difícil para os republicanos se manter no poder. Eu acho que McCain foi talvez o único candidato republicano viável, né, pela sua reputação de um tanto independente, um tanto dissidente, né, da linha partidária. E ele até que está indo bem, né, por ser um republicano num ano que deveria ser de um democrata, né? Nós temos hoje um grande contingente na eleição americana, que é o aspecto étnico, onde o candidato Barack Obama, um primeiro negro efetivamente a chegar com chances efetivas de se tornar presidente dos Estados Unidos. Como você vê essa questão étnica hoje na eleição americana? É interessante, às vezes alguns amigos lá me diziam, né, como é que Obama é visto no exterior, e eu dizia que, bom, eu acho que no exterior em geral as pessoas têm um fascínio, né, por ele. E aí nenhum país de maioria branca, né, jamais elegeu um não branco como chefe de governo. Então seria realmente uma coisa inédita na história. Eu acho que nesse sentido, caso ele seja eleito, eu acho que o prestígio dos Estados Unidos no mundo vai dar um pulo tremendo. Claro que depois disso vai depender do governo dele, né, de como ele governa, mas inicialmente vai ajudar muito a restaurar a imagem americana, que está muito desgastada no mundo. Um outro aspecto, recentemente eu estava conversando com um amigo meu e ele falava da preocupação na eleição do Barack Obama sobre a alegação de que o fato dele ter sido a sua infância criado no islamismo, o islamismo iria ganhar
uma nova notoriedade por ter um presidente dos Estados Unidos. Como você vê esse aspecto religioso na eleição americana? Nos Estados Unidos é obrigatório um candidato ter alguma coisa a dizer sobre a sua própria experiência religiosa, mas muitos o fazem a contragosto, sem muita convicção. Obama não, ele de fato consegue falar a partir da sua experiência própria. Só que, claro, essa experiência tem sido dentro de igrejas afro-americanas, né? E existe de fato um desconhecimento a respeito de muitas características dessas igrejas entre os cristãos brancos, né? Então, daí que surgiram a questão do ex-pastor dele e os seus comentários que foram considerados ofensivos, né? Então, eu acho que é difícil separar a questão religiosa e a questão racial. E além disso, toda a questão dele ter tido um pai muçulmano, né? Os opositores estão usando isso para taxá-lo de muçulmano enrustido, que uma vez no poder vai de fato favorecer o crescimento islâmico no mundo. Não há nenhuma base para isso. Isso é totalmente sem fundamento. E, pelo contrário, né, ele de fato tem tido toda uma trajetória de ativismo dentro de igrejas cristãs. Então, eu acho que, eu não sei até que ponto os evangélicos americanos vão se deixar levar por esses boatos a respeito de um suposto transfundo islâmico de Obama. Eu acho que os evangélicos americanos estão em fluxo. Eu acho que eles ficaram bastante queimados com a experiência de Bush, né, que não foi boa, e por isso estão um pouco mais propensos a pensar mais amplamente, não só dentro de determinadas questões que antes os definiam politicamente, como a questão do aborto e mais recentemente a questão do homossexualismo, mas a pensar mais amplamente, em termos de outras questões também. Então, você tem todo um surgimento de uma geração mais nova de líderes evangélicos lá, que entendem que o Evangelho tem a ver com uma série de outras questões também, e nem sempre essas questões são mais bem representadas pelo Partido Republicano. Bom, pena que o nosso tempo seja curto, eu quero agradecer a sua presença aqui no Verdade e Vida. Nós vamos voltar numa outra oportunidade, mas queremos lhe agradecer e vamos agora ouvir essa música e logo após a mensagem da Palavra de Deus com o reverendo Hernandes Dias Lopes. Verdade e Vida, a Palavra de Cristo para uma vida melhor. Jesus a ordem deixou para que nos amemos como Ele nos amou, unidos pelo amor que vem do nosso Senhor. O que ouvi, o inimigo quer destruir a igreja, discórdia semeou, ele só irá conseguir se sozinhos nós quisermos lutar. Vamos resistir, nos unindo. Vamos resistir, sim, nos unindo. Nós lutaremos juntos, filhos do Senhor, seguindo a Jesus Cristo que conquistou vitória sobre o mal. Unidos lutaremos para o mundo todo ver, com nosso exemplo de amor, alcançar o mundo
juntos para lutar. É possível. Os discípulos de Cristo estavam tão atarefados que não tinham tempo nem mesmo para comer. Jesus estava no auge do seu ministério e as multidões sedentas, famintas, carentes, procuravam-no cada vez mais. Não bastasse esta intensa agenda, Jesus recebe a notícia de que João Batista havia sido degolado na prisão. E então Jesus toma a decisão de sair com seus discípulos para um tempo de descanso e de férias. Eles vão para um lugar deserto e, para a surpresa dos discípulos, quando chegam lá, a multidão já havia descoberto o plano e os antecipado. E diz a Bíblia que Jesus, olhando para aquela multidão, teve compaixão da multidão, porque eram como ovelhas sem pastor. E diz mais a Bíblia que Jesus Cristo passou a ensinar aquela multidão e a curar os seus enfermos. E depois de um tempo, os próprios discípulos rogaram a Jesus para despedir a multidão, para que eles pudessem comprar alguma coisa para comer de volta para casa, quando Jesus os surpreende dizendo: dá-lhes vós mesmos de comer. Prontamente os discípulos disseram: mas Senhor, esse lugar é deserto, nós não temos dinheiro e precisaríamos de mais de 300 denários para dar pelo menos um pedaço de pão para cada um. E Jesus perguntou: quantos pães tendes? E descobriram então que ali havia um menino que tinha 5 pães e 2 peixes. E Jesus Cristo pegou aquela pequena porção e deu graças ao Pai e multiplicou pães e peixes e deu ordem a seus discípulos para alimentar a grande multidão. Para espanto dos discípulos, depois que Jesus Cristo alimenta a multidão, em vez de despedir a multidão e continuar o período de descanso, diz o texto em Mateus capítulo 14, versos 22 a 33, que Jesus compeliu seus discípulos a embarcar e passar para o outro lado do mar. Já que as férias foram frustradas, o mínimo que esses discípulos poderiam esperar era que tivesse uma viagem tranquila de volta para casa. Mas isso não aconteceu. Logo que saíram, diz a Bíblia que Jesus subiu ao monte para orar sozinho, e então o barco dos discípulos foi tomado pela fúria dos ventos contrários, e eles remaram e eles bravamente lutaram, mas o barco estava no pivô central da crise, sovado e batido de um lado para o outro pela fúria das ondas. A noite adentrava célere e a solução não chegava. Talvez os discípulos ficassem em crise porque naquela hora eles estavam conjugando a vontade expressa de Jesus com a adversidade absolutamente agressiva. Ou talvez porque estivessem lidando com um clamor intenso e urgente e a demora de Jesus, ou também porque estavam clamando e a única voz que escutavam era o barulho das ondas e o silêncio absoluto dos céus. Talvez nessas horas nós possamos pensar: estou sozinho, perdi o controle, não tem mais saída para mim, não tem mais solução para a minha vida. Mas eu quero lhe dizer que quando você pensa que você está no meio de um mar revolto, cercado por ondas bravias, depois de baldados e esgotados todos os seus recursos, você pensa que está fora do controle, fora de qualquer chance de solução do problema, mas exatamente nesse momento, Jesus está no controle da situação. Diz o texto que Jesus estava no monte orando e contemplando tudo aquilo que se passava com os seus discípulos. Eu quero lhe dizer que Jesus sabe onde você está. Jesus sabe a circunstância que cerca você. E Jesus está no controle dessas circunstâncias. Portanto, esse texto tem algumas lições importantes para nos ensinar.
A primeira delas é que Jesus Cristo sempre virá ao seu encontro na hora da sua maior necessidade. Ele vem não dentro da pressa da nossa agenda ou pelo determinismo do nosso calendário. Deus é livre e soberano e Ele não age por pressão, Ele age no seu tempo, de acordo com a sua vontade, por louvor da sua própria glória. Mas fato é que Jesus jamais desampara aqueles que nele esperam. Muitas vezes você pensa que ele abandonou você, que ele esqueceu você, que você está sozinho nesta jornada perigosa, mas quando você pensa que Deus está longe, que Deus está indiferente, na verdade, ele está trabalhando no turno da noite, preparando algo maior e melhor para você, porque não há Deus como nós que trabalha para aqueles que nele esperam, e aos seus amados, diz a Bíblia, Deus os dá enquanto dormem. Mas mais, o texto nos informa que Jesus Cristo veio ao encontro dos discípulos na 4ª vigília da noite. Os judeus dividiam a noite em 4 vigílias, das 6 da tarde às 9 da noite, das 9 da noite à meia-noite, da meia-noite às 3 da madrugada e das 3 da madrugada às 6 da manhã. Já passavam de 3 horas da madrugada e aqueles discípulos apavorados ainda estavam no epicentro da crise, sem solução. É nesta hora em que os recursos humanos estavam falidos, é nesta hora em que a desesperança tomou conta de todos, é que Jesus Cristo veio ao encontro dos discípulos. Talvez isso pareça ser demorado, mas Deus sabe a hora de agir. Jesus sabe a hora certa de vir ao seu encontro. Jesus sabe a hora certa de trazer socorro para a sua vida e para a sua família. Mas ainda, diz o texto que Jesus Cristo vem de forma inusitada, inesperada, porque o texto diz que quando Jesus vem ao encontro dos discípulos, vem andando sobre as ondas. Fato inédito. E o que é interessante é que os discípulos, tomados de medo, inverteram a situação e, em vez de verem a aproximação do socorro, viram no socorro mais uma ameaça, dizendo, é um fantasma, e tomados de medo gritaram. Mas o Senhor Jesus Cristo vem caminhando sobre as ondas para ensinar àqueles discípulos uma grande verdade. Que verdade? As ondas ali representavam a ameaça, o perigo, o problema inadministrável. As ondas eram, na verdade, o grande problema que ameaçava e conspirava contra os discípulos. Quando Jesus vem caminhando sobre as ondas, ele está dizendo o seguinte, aquilo que ameaça você, aquilo que intimida você, aquilo que é maior do que você, aquilo que desafia a sua força, o seu poder, a sua inteligência, a sua capacidade, está literalmente debaixo dos meus pés. Eu quero dizer para você que Jesus é maior do que o seu problema. Ele é maior do que a sua crise, ele é maior do que o seu mar revolto, ele é maior do que todos os temores que rondam, que cercam e que entrincheiram o seu coração. Quando ele vem caminhando sobre as ondas, ele está dizendo que tudo está sob controle e que nada pode desafiar o seu poder. Agora, há uma pergunta a ser feita. Quando Jesus Cristo vem, ele vem para fazer o quê? Algo assim curioso nesse texto é que o texto nos informa que antes de Jesus acalmar o mar, Jesus acalma os discípulos. Quando dirige-se a eles dizendo, tende bom ânimo, sou eu, não tenham medo. Por que Jesus acalma os discípulos antes de acalmar o mar? Para nos ensinar uma verdade importante. Nos ensinar que muitas vezes a maior tempestade que nós enfrentamos não é a tempestade externa, mas é a tempestade interna. Às vezes, o maior problema que você enfrenta não são as circunstâncias, são os seus sentimentos. Não adianta você acalmar a circunstância
sem acalmar os sentimentos. Não adianta resolver os problemas externos sem resolver as tensões internas. Jesus, o supremo psicólogo, Jesus é aquele que conhece o seu interior, Jesus é aquele que tem o diagnóstico da sua alma, ele então traz quietude, sossego, paz, serenidade para a sua alma antes de resolver os problemas à sua volta. Mas mais, diz a palavra de Deus que Jesus Cristo estava ali não apenas para acalmar os discípulos, mas Jesus estava ali também para restaurar a confiança de Pedro. Pedro foi um homem magnífico. Pedro era um homem ousado, arrojado, audacioso, ao saber que era Jesus, ele diz assim, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo andando sobre as águas. E Jesus Cristo disse, pode vir, Pedro. E Pedro corajosamente salta daquele barco no mar revolto, encapelado, e começa a andar sobranceiramente sobre as ondas. Algo maravilhoso, estupendo, mas de repente o barulho das ondas, o sibilar do vento começa a perturbar a mente de Pedro, e diz a Bíblia que Pedro, reparando na força do vento, teve medo e começou a naufragar. Neste momento, então, diz a Bíblia que Jesus toma Pedro pela mão, o levanta das gargantas do mar revolto e diz, homem de pequena fé, por que duvidaste? É maravilhoso saber que quando você olha para as circunstâncias e começa a afundar e grita por socorro, Jesus prontamente estende a sua mão e tira você das gargantas desta crise. Jesus é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre, e Ele ainda continua livrando a todos quantos clamam sinceramente, buscando o seu socorro. Mas o texto prossegue e diz que então Jesus Cristo sobe para o barco onde estavam os discípulos e o mar se aquieta e o vento cessa o seu furor e houve grande bonança. Eu quero dizer para você que nas caminhadas turbulentas da vida, nos mares revoltos da sua existência, quando o seu barco é sovado e batido de um lado para o outro, pelo sabor das circunstâncias adversas, você precisa da presença de Jesus no barco da sua vida, no barco da sua família. E quando Jesus está presente, as circunstâncias também podem ser serenadas e acalmadas. Mas há uma pergunta curiosa que deve ser feita neste momento. Se Deus ama você, e Ele ama, se Deus tem o melhor para você, e Ele tem, por que Deus permite você passar pelo sofrimento? Por que Ele permite ventos contrários? Por que muitas vezes Ele nos empurra para o miolo da tempestade? Como aconteceu com aqueles discípulos. Primeiramente, para livrar-nos de tentações desnecessárias. Aquela multidão alimentada pelos pães e peixes estava querendo fazer de Jesus um rei político, diz o evangelista João. E Jesus não queria que os seus discípulos caminhassem nesta mesma direção, porque eles deveriam entender que ele era o Salvador do mundo e não um rei político. Segundo, para que aqueles discípulos pudessem ter um conhecimento mais claro, mais límpido de quem na verdade era Jesus, porque o texto diz que depois que o mar se acalmou, aqueles discípulos disseram, verdadeiramente és Filho de Deus. As mais importantes lições da vida, nós não as aprendemos nos dias de festa, mas nos dias de luta, não nos momentos de banquete, mas nos vales mais escuros da dor. Deus permite sermos entrincheirados por circunstâncias adversas, porque são nestas circunstâncias difíceis que Deus nos ensina as mais ricas e profundas lições espirituais de que Ele é o Deus que livra, Ele é o Deus que salva, Ele é o Deus que liberta, Ele é o Deus que cura, Ele é o Deus que faz maravilhas. Mas finalmente,
O texto nos ensina que Deus permite o sofrimento para que nós entendamos que nós precisamos nos prostrar aos seus pés para adorá-lo. Diz o texto que os discípulos disseram: verdadeiramente és filho de Deus, prostrando-se o adoraram. Você foi criado para glorificar a Deus, você foi criado para adorar a Deus. O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. E é quando você se prostra diante daquele que é o Senhor dos céus e da terra, o Filho de Deus, o nosso Salvador, é que você encontra o verdadeiro sentido da vida e da sua existência. Eu quero dizer para você que não há circunstância, não há situação em que Jesus Cristo não esteja no controle. Quando você pensa que você está cercado por um mar revolto e batido por ventos contrários, que a situação está fora de controle, eu quero dizer para você que Jesus sempre está e estará no controle da sua vida. Descanse nele, confia nele, entregue o seu caminho a ele e desfrute de uma vida plenamente feliz e bem-aventurada na presença dele. Que Deus abençoe a sua vida e a sua família, em nome de Jesus. Verdade e vida, mostrando o caminho do perdão e da vida eterna. Eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Graças a Deus, porque Jesus sempre aparece quando estamos desanimados e vencidos pelas circunstâncias, solucionando os nossos problemas e dando-nos ânimo novo, mesmo quando pensamos que tudo está fora do controle. Mas não no de Deus, que à luz da mensagem aqui pregada, orava pelos seus discípulos e trabalhava por eles como faz por mim e por você. Mesmo que a tempestade bata a sua porta, creia que Jesus está no controle. Ele é a solução para a sua vida. Não desanime, Jesus está no controle. Esse é o tema da mensagem que o reverendo Hernandes acabou de pregar. Ligue agora mesmo, 0800 119 105, e ainda no final do programa, a Elis lhe falará como adquirir a mensagem em DVD ou CD. Acesse agora mesmo o nosso site, www.verdadevida.com.br, e descubra ali como você pode adquirir qualquer mensagem aqui pregada, ou mesmo clicar em Faça Sua Doação, onde você mesmo faz o seu cadastro, imprime o seu boleto e paga em qualquer banco. Até o próximo programa, quando estaremos nesse mesmo horário, nessa mesma emissora. Até lá, e que Deus o abençoe. Verdade e vida, a palavra de Cristo para uma vida melhor. O programa Verdade e Vida está disponível em DVDs e CDs para você assistir ou ouvir as mensagens em casa, no carro ou presentear amigos e vizinhos. Ligue agora para 0800 119 105. Fale com um dos nossos atendentes ou deixe um recado e entraremos em contato com você. Ou nos envie um e-mail, verdadevida@ipb.org.br. Ligue agora, 0800 119 105. Ao ligar comprando ou não, você receberá gratuitamente um Cada Dia, com meditações de coragem e fé para ajudar no seu crescimento espiritual. Ligue agora para 0800 119 105 ou envie um e-mail, verdadevida@ipb.org.br. Se as linhas estiverem ocupadas, deixe um recado. Verdade e Vida, espalhe essa boa notícia. Verdade e Vida. Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. Você já pode adquirir os 3 novos DVDs da série especial Verdade e Vida. Cada volume contém 4 mensagens do reverendo Hernandes Dias Lopes, selecionadas do programa Verdade e Vida. São mensagens inspiradas para trazer uma renovação de fé e esperança à sua vida e de sua família. São assuntos variados para você usar na sua igreja e emprestar aos amigos. Ligue agora e adquira os DVDs especiais Verdade e Vida por um preço especial.